Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você. A gente aqui sempre juntos de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e da discussão importante dos assuntos que formam aqui a pauta da cidade, da região metropolitana e os temas de interesse nacional também. Nós vivemos ainda o drama do combate ao coronavírus, né? Os números mais ou menos estagnados aqui na Baixada Santista, embora tenhamos tido um aumento aí de mais de 800 casos, né, dos boletins de ontem para os boletins de hoje, né? Continua aí num nível ainda bastante preocupante, mais ou menos naquela questão do platô em relação ao número de casos, com relação ao número de óbitos, a gente tem realmente uma queda muito significativa, muito grande, graças a Deus, né? A atuação aí dos prefeitos aqui na região e da nossa comunidade científica, não é, que realmente trabalhou muito bem. Mas, infelizmente, ainda estamos aí na luta, não é, para que esse número de casos, essa disseminação aí do vírus tenha aí um fim ou que diminua, né, de uma maneira significante ou significativa, né, e que a gente possa aí, na retomada agora das atividades econômicas, que já tem aí algumas semanas, né, a gente possa aí ter as pessoas realmente confiantes para voltar aí a frequentar os comércios, os restaurantes, os bares, lanchonetes, enfim, para que a vida volte pelo menos próximo da normalidade. A coisa já não estava lá essas coisas antes da pandemia, né? Muita dificuldade para todos. Aí com a pandemia, então, a coisa se complicou de uma vez por todas, né? O que a gente espera é que haja aí uma possibilidade, né? Uma rápida solução, uma queda aí no gráfico, né? Que a gente vem esperando há bastante tempo. Infelizmente, isso ainda não aconteceu, né? Lembrando que de segunda a sexta você confere uma reprise, né, às 8 da noite, sempre aqui pela Santa Cecília TV. O assunto agora, hoje, né, realmente é a volta dos comerciantes, especialmente os bares, restaurantes, hotéis similares, né? Retomada que está acontecendo aqui na Baixada Santista. E a gente recebe com prazer aqui no centro da mesa o Heitor Gonzalez, ele que é um empresário da área de restaurantes, o Heitor que preside o Senhores, sindicatos, hotéis, bares, restaurantes similares da Baixada Santista. Prazer revê-lo. Tudo bem, Heitor? Prazer é meu, tudo bem. Melhor agora. Melhor agora, né? Agora que a coisa está devagarinho, né, iniciando aí a sua retomada, né? E com prazer também recebendo aqui, também empresário da área de alimentação, né, de restaurantes, o Américo Júnior, né? Filho do nosso Américo Babo, ou do Babo Américo, né? Com satisfação a gente recebe ele aqui também, diretor também do sindicato, e que vai participar com a gente, colaborar com a gente nessa conversa importante aqui no Ponto de Vista. Prazer recebê-lo também. Tudo bem, Américo? Tudo bem, melhorando também, mais feliz e otimista para o futuro. Otimismo é sempre importante, né? E lá na ponta o Marco Santana, sempre atento aí às principais informações e, claro, a sua participação, muito importante com a gente aqui. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Realmente estamos iniciando uma nova fase no combate à pandemia. Cumprimentar e parabenizar o Américo Júnior e o Gonzalez, que são exemplos aí de como um empresário tem que se comportar perante a pandemia, com responsabilidade, com olho nos negócios, mas acima de tudo com responsabilidade. Diferente de alguns poucos aí que queriam que liberasse geral logo no início da pandemia, ficar no ar-condicionado, na segurança, e que os empregados que fossem para frente de batalha ali e ficassem em risco, colocando em risco não só a própria saúde, a saúde de outras pessoas e da própria família. Então, felizmente agora estamos numa nova fase, vamos retomar as atividades com responsabilidade e a vida continua. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha em reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, sempre o nosso boa noite para você que confere, né, e acompanha a reprise aqui do Ponto de Vista às 8 da noite na Santa Cecília TV. Você já sabe que o programa ao vivo acaba às 14h30, nesse espaço de tempo. Coisas inacreditáveis podem acontecer, né, na combalida
e confusa República Brasileira, né? A qualquer momento, você sabe muito bem disso, né? Bom, os números do Covid-19, de acordo com o último boletim, né, aqui é a cidade de Santos, 13.471 casos, 429 óbitos. Na Baixada Santista, 33.775 casos, 1.247 óbitos, né? E mais uma vez, como a gente fala diariamente aqui, né? Os nossos sentimentos, o nosso pesar, né? A nossa lamentação a todos que eventualmente perderam aí um familiar, né? Um pai, a mãe, um avô, tio, filho, né? Sobrinho, um amigo querido, enfim, né? Por conta da pandemia aqui na nossa região metropolitana. Estado de São Paulo, impressionantes 416.434 casos, 19.788 óbitos, quase 20 mil mortos, né? Claro que com a subnotificação que a gente sabe que existe em vários pontos do estado de São Paulo, claro que já passamos de 20 mil óbitos, né? Lamentavelmente. E no Brasil, 2.121.645 casos, 80.251 pessoas faleceram por conta da Covid-19. São realmente números inacreditáveis, impressionantes, né? A gente jamais imaginou, eu conversava aqui com o Heitor, né? E com o Júnior também, o Américo Júnior, antes da gente entrar aqui para o estúdio, né? Era inimaginável. Quando é que há 6 meses atrás alguém ia imaginar uma coisa dessa? A gente ia ficar fechado, tentando combater o vírus, enfim, né? E aqui na mesa nós temos 2 sobreviventes, né, do Covid-19, né, até o momento, graças a Deus. No meu caso, você já sabe, eu já destaquei para você várias vezes, o Heitor também, né? Também testou positivo. O teu caso não foi assim dos mais... O meu caso foi o né? caso Bolsonaro. Uma gripezinha bem pequenininha. Bem pequenininha. Poucos sintomas. O sintoma pior foi ficar 21 dias em casa e engordar 5 quilos. Isso é drástico também, é terrível, né? O meu foi um pouco mais complicado, mas graças a Deus. Não tomou antibiótico, nada? Nada, não precisou, né? Não tomei nem um remédio para dor de cabeça. Eu entrei no azitromicina, né? Graças a Deus foi o que resolveu o problema sem que a situação tivesse aí qualquer outro tipo de complicação maior, né? O Américo também não teve nada, né, até agora, graças a Deus, né? Pelo menos sintomas, sim, não tive em nenhum momento. Ainda bem, né? E o Marcos Santana também está virgem ainda em relação ao Covid-19, né? Ou assintomático. Ou assintomático. Também, né? Aí seria terrível, né? Bastante uma complicação daquelas. Bom, queria saber de vocês dois aí, o balanço que dá para fazer aí, né? O que vocês mudaram aí nos seus respectivos comércios e pontos de restaurantes, enfim, né? Durante esse período, o que foi possível fazer? Evidentemente que o delivery, né? O Heitor, porque não era bem a sua especialidade, na mas verdade, teve que acabar convivendo com isso, né? Na verdade, você tem aí, na gama do nosso sindicato, você tem os restaurantes que já praticavam delivery, né? Esses, inclusive, acabaram crescendo e propiciando aí um pouco mais de receita, que, logicamente, nunca alcançou a necessidade, mas melhor pouco do que nada. Você tem a segunda categoria, que seriam os restaurantes que nunca fizeram delivery e tiveram que perder pelo menos um mês correndo atrás de embalagens, correndo atrás de aplicativos para realmente fazer esse delivery. Esses nunca passaram de 10%, 15% do seu faturamento normal. Nós temos os hotéis que não fizeram nada, os hotéis ficaram exatamente 4 meses sem receita nenhuma, receita zero. Né? Então, é a pior parte do segmento. Os bares também, em sua maioria, ficaram aí com receita zero. E algumas lanchonetes que também resolveram fazer um pouco de delivery. O cara comprava um cafezinho, levava, comprava um sanduíche, levava, e também tiveram um pouco de receita. Então esse é o quadro, né, desses 120 dias. E agora, sem dúvida, todos voltaram às suas atividades com 40% de ocupação, né, e com uma alimentação de horário. E com todos os protocolos sanitários aí pertinentes a cada situação. Quem tinha o delivery já como uma fonte importante de receita, né? Acho que até não estranhou muito, acabou até aumentando, né, a sua capacidade em relação a
essa especialidade aí, né, Júnior? O delivery a gente já tinha um delivery bem consolidado. No seu estabelecimento, né, isso já era uma marca registrada, né? Isso, eu, como alguns outros também na cidade. Também importantes, né? Eles já tinham um delivery muito consolidado que acabou crescendo. O pessoal já, o que pedia poucas vezes por semana, pede mais ou por mês, né? Conseguimos buscar um pouco mais de faturamento do que quem começou e teve, como o Heitor falou, de procurar embalagem, procurar aplicativo. A gente já tinha um negócio de delivery andando que foi só realmente remanejar recursos até de garçom do salão para poderem ajudar na hora da embalagem, de tudo, remanejar esse pessoal para a estrutura do delivery, né? Porque praticamente dobrou durante a pandemia. Quando quer completar? Não, pode ir. É difícil, Heitor, você montar um delivery assim? Você não tinha e em janeiro resolveu iniciar. Não, é difícil, porque nesse momento, na verdade, as coisas já não eram normalizadas. Muitas fábricas de embalagem tinham que desenvolver especificamente alguma coisa para você. Os aplicativos famosos, por exemplo, você fazia a inscrição, vi muitos casos, e eles liberavam depois de 15 dias. Então você tinha que esperar 15 dias o aplicativo liberar a tua marca no aplicativo dele. Então, na verdade, foi um mês perdido, até a pessoa acordar, né? 21 de março, acordou no dia 1º de abril. E aí, até acabar abril, ele começou a operar em maio. Então, esses 45 primeiros dias, a coisa foi perdida, porque naquele primeiro momento, inclusive, todos os restaurantes e lanchonetes, e óbvio, os hotéis, optaram por férias coletivas, imaginando que em 15 dias, ou quiçá em um mês, a coisa estivesse já resolvida, o que, infelizmente, não aconteceu, né? Como você mesmo disse, quem poderia imaginar que viveríamos 4 meses de fechamento, né? Como eu te dizia antes do programa, nós temos um restaurante que tem 47 anos, eu nunca fechei nem no Natal, nem no Ano Novo, nem em dia nenhum. E agora ficamos 4 meses fechados. É um case para estudos futuros, né? Olha, sem dúvida. Diga, Santana. Heitor, o Américo Júnior, a gente sabe muito bem que muitos restaurantes têm um perfil, não é apenas oferecer o alimento em si, mas é oferecer uma experiência, né, para a pessoa ir no ambiente, quem gosta de vinho escolher um vinho, né, e assim por diante, confraternizar com os amigos, ser um ponto de encontro mesmo, né, não é apenas o ato em si de se alimentar. E a gente percebe muito bem de que durante a pandemia, muitos restaurantes, até com os perfis do restaurante de vocês, tiveram um impacto muito grande, que as pessoas deixaram de frequentar. E teve um dia em especial de que houve um verdadeiro colapso aí nas entregas, né? Que as pessoas ficariam, não sei se foi no Dia das Mães. Dia das Mães. Foi no Dia das Mães, né? Não, Dia dos Namorados. Não, o colapso das entregas foi no Dia das Mães. No Dia das Mães, né? No Dia dos Namorados teve um colapso de aplicativo. Teve um dia... não teve. Teve um dia que todo mundo resolveu pedir comida pelo aplicativo. Então, tinha gente que pediu às 11 horas da manhã e acabou recebendo o prato às 7 horas da noite, né? Então, eu queria que você explicasse aqui. Logicamente, o restaurante, ele quer atender o cliente da melhor maneira possível, né? E ali, realmente, houve um colapso, uma coisa completamente imprevisível. Eu queria que você explicasse o que aconteceu e, o mais importante, depois, como vocês reagiram para dar satisfação aos clientes de vocês. Foi, talvez, o dia mais difícil de trabalhar, assim. Eu não trabalhei nesse dia, minha filha tinha nascido na véspera. Ah, é? Eu estava na maternidade e comecei a ver aquele colapso nas redes sociais. O pessoal reclamando dos pratos. Enfim, o que a gente consegue apurar. O telefone, você tem um gargalo, que é criado pelo telefone, que você tem ali um pedido a cada minuto em cada linha que você tiver. Quando se trata dos aplicativos, você pode receber em 1 minuto 50 a 100 pedidos. E você consegue tirar do ar do aplicativo, você suspende lá 15, 30, 1 hora, 2 horas, só que os pedidos que já tiverem sido gerados vão sair. Então, o que aconteceu, em geral, que eu conversei com a categoria, com os colegas, os amigos, foi isso. Quando você clicou para suspender o aplicativo do ar, o estrago já estava feito. Você já tinha recebido ali 150 pedidos, você ia demorar 4 horas para fazer. O que a gente fez foi separar, realmente. Muitos clientes nem aceitaram o pedido mais tarde. Eu sei que outras casas não fizeram, a gente mandou, no nosso caso, um pão, uma sardela no dia seguinte para todos esses endereços, com uma carta, com pedido de desculpas. Como, né? Porque a gente fica muito chateado. Lógico, né? Lógico, tá, é uma empresa, precisa dar lucro, mas a gente tem a paixão por servir bem, né? Por
que o nosso pai passou, e eu acho que em geral na categoria, quem prospera nessa categoria... Tem os clientes fiéis, né, também. Exato. Né? A fidelização da clientela é importante. A Né? gente lida com sonhos, né? Às vezes, tanto no salão como no delivery, a pessoa às vezes juntou dinheiro 15 dias para fazer aquele pedido, que é uma data especial para a mãe ainda. Foi muito triste como realização pessoal mesmo esse dia. E tentar corrigir, mandar um agrado, um carinho realmente para o cliente. Na semana seguinte a gente saiu mais de 50 pães ali com sardela. De modo geral, as pessoas compreenderam. Quando viram que foi geral, sim. Eles entenderam bem que não foi uma coisa pontual de restaurante A, B, C, D ou E. Mas o problema maior nessa situação foi o aplicativo, porque foi essa falta de gargalo. De pedidos. Exato. Né? Quando você não tem um gargalo, então você recebeu ali 150 pedidos em 10 minutos. Então, quando Como você teria foi que parar, fazer para evitar isso? É ficar mais atento. A gente, Dia dos Namorados, mesmo, o próprio restaurante teria que fazer isso? Os aplicativos poderiam desenvolver um filtro de você aceitar, eu tenho uma capacidade de produzir ali 20 pedidos por hora, por exemplo. Então, você desenvolver esse gargalo que chegou nesse número, o cliente não consiga mais fazer o pedido. E a gente também ficar mais atento de qualquer suspeita de que deu essa explosão, realmente tirar do ar o aplicativo. Isso vocês podem fazer lá pelo restaurante. Isso a gente consegue fazer. Mas é que no Dia das Mães foi uma coisa tão absurda que quando a gente foi fazer, o estrago já estava feito, não tinha o que fazer. No total, quantos pedidos foram feitos no seu estabelecimento? No Dia das Mães foi mais de 500 pedidos ali, foi muito acima do que a gente consegue fazer. E no Dia dos Namorados aconteceu o inverso. O aplicativo, não sei se falhou. Se até para evitar esse problema, não funcionou, os aplicativos, os clientes não conseguiram fazer pedido. Vocês não receberam pedido nenhum? Muito pouco. Muito pouco. Ficava oscilando, eu ficava tentando até do meu celular, tentando nos aplicativos e os aplicativos saíram do ar no Dia dos Namorados. Daí quem sofreu daí foram os restaurantes que sofreram. Né? Na verdade, talvez o que aconteceu no Dia dos Namorados foi que o movimento, e por ser à noite, foi mais concentrado, né? No Dia das Mães, você tem gente que pede meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você tem um intervalo aí de 4 horas. O da noite, ele é mais curto, então acho que o movimento foi tão grande quanto o do Dia das Mães, mas aí ele travou os aplicativos e os aplicativos não funcionaram. Putz, aí a pessoa não conseguiu pedir, o restaurante acabou não vendendo. Foi uma encrenca geral, realmente. Né? Agora, o delivery, ele representa, em média, dá para ter uma ideia, em média, do faturamento de um restaurante? Sim, com raríssimas exceções, né? Que existem certas marcas que representam 80%, mas isso é uma exceção, né? Uma ou duas marcas no mercado que trabalham mais com delivery o ano inteiro, e essas marcas aí, mais ou menos 80% do faturamento é delivery. Mas normalmente, ele varia até por categoria ou por popularidade entre 10% e 30% mais ou menos, né, Américo? Na média vai dar mais isso. Mais ou menos isso. 10% a 30%? Entre 10% e 30%, em condições normais, né? Em alguns restaurantes aí que são mais conhecidos, tem o delivery aí já há muitos e muitos anos, por exemplo, Babo, por exemplo, e outros aí. Não extrapola essa marca aí. A gente habitualmente tinha 40% de delivery, 40%, mas a gente acaba sendo um pouco exceção no delivery ali, dúvida, bem forte. Porque há muitos anos que vocês fazem isso. Delivery. Né? E é a comida italiana, como outras, a chinesa, enfim, são comidas adaptáveis, ficam boas na entrega, né? Não é, por exemplo, pastel já é uma coisa mais difícil de entregar, a qualidade cai muito, enfim. Se adaptam bem. Fica naquela situação, né? O delivery para alguns, né? Evidentemente que deve ter aumentado, né, para vocês. Não, aumentou bastante o delivery. Durante o período da pandemia, né? Lógico, não dá para é o suficiente para cobrir cobre o salão, movimento do salão, óbvio, né? Mesmo a lucratividade das bebidas, enfim, mas aumentou bastante o delivery. Foi bem corrido, assim, durante os finais de semana para a gente conseguir cobrir. Até teve garçom que ficou lá só para ajudar no embrulho, preparar os pedidos para entrega. Né? De maneira geral, isso não aconteceu, né? O Heitor, os restaurantes, enfim, bares, enfim, não conseguiram, ou conseguiram se equilibrar? Não. De jeito nenhum. Na verdade, pelo contrário, eu digo que os restaurantes, aliás, a nossa categoria, ela está vivendo um momento irreal. E isso é extremamente perigoso, porque ela acha que a coisa está sob controle, são pequenos empresários, sem muita experiência em gestão, então eles estão tendo salários pagos pelo governo, eles estão com os impostos vazios porque não venderam,
eles têm uma negociação com o dono do imóvel aí numa redução do seu aluguel, e ele acha que está com a coisa equilibrada, só que ele está descapitalizado, ele está sem estoque e ele está com dívidas, né? Então agora, nessa retomada, daqui a 1 mês, 30 dias ou 60 dias, é que ele vai sentir a realidade. E aí é onde nós temos uma péssima previsão. O sindicato tem uma previsão de fechamento de negócios na base de 30% do que existia. É uma pancada, hein? Poderia ser evitado isso? Até poderia. Se hoje o que esse empresário precisa, além de paciência? Ele precisa ter recursos, né, com uma carência boa, ou seja, esse plano do governo, o Pronamp, por exemplo, com 8 meses de carência e uma taxa muito boa, isso poderia salvar grande parte desses negócios que fatidicamente fecharão daqui 1 ou 2 meses. Porque eles teriam essa carência, 30 meses para pagar, eles equilibrariam as contas e é como se eles começassem de novo, né? Faz ali um caixa para estoque, paga as coisas que ele está devendo, começa do zero e vai pagar essa dívida sem juros e com carência. Mas só então, o governo poderia fazer isso, né? O governo foi muito... ele calculou mais o volume desses recursos, né? Os recursos acabaram em 2, 3 dias, em 3 bancos que foram feitos. E agora o Congresso ali, o Senado, pegou uma outra verba que existia e está tentando alocar, ainda está no Senado, aliás foi para o Congresso agora, para tentar alocar e ver se um pouco mais de recursos são colocados no mercado e para favorecer essas pequenas empresas. Na maioria são todas pequenas empresas. Decisões muito lentas, né? Muito demoradas, e a gente já bateu aqui 1 milhão de vezes, tem gente que não gosta de ouvir isso, enfim, mas é a realidade, né? O governo federal e o Ministério da Economia tinham que agir com mais celeridade para tentar minimizar o prejuízo dessas pessoas todas. Afinal de contas, é gente que emprega, não é? Tem funcionários, não é? É gente que paga aluguéis, que faz girar a economia, não é? E o cara quebra, por exemplo, é mais gente que vai para a rua, o próprio dono aí vai ter que procurar outra coisa para fazer. Enfim, é uma coisa que é extremamente lenta, extremamente vagarosa, não é? A atuação do governo Edgar, Bolsonaro nessa área, né? Você falar da dificuldade do acesso ao crédito. Muitas vezes o governo diz, ó, o crédito está aqui, mas até o empresário, o empreendedor chegar àquele crédito ali tinha muita dificuldade, era uma certidão aqui, uma restrição ali, então ele não conseguia ter acesso a essas linhas de financiamento que poderia dar uma sobrevida ao negócio dele. Pois é, você sabe muito bem, né, que uma dívida de impostos, qualquer coisa assim, é absolutamente comum, né? Sim, comum. Agora o cara tem que apresentar uma certidão absolutamente limpa para poder ter acesso ao crédito, vai lá você e tal. Mas aqueles que realmente necessitam, acho que tem muita dificuldade, né? E esse é um problema nato do Brasil, né? Você vê que logo no início da pandemia, quando o Brasil lançou a ideia dos R$600 aí para os informais, e que demorou uma loucura, concentrou num banco onde as filas são quilométricas, no mesmo instante, os Estados Unidos fez a mesma coisa, só que ele mandou um cheque para cada um, ele decidiu na quinta-feira. Na segunda-feira, os americanos já tinham recebido o cheque na sua casa. Então, são essas diferenças, elas acabam fazendo diferença, né? Lá na frente, acabam fazendo diferença. Eu comentava contigo, existe, não sei se o Américo sabe disso, inclusive, na Europa, infelizmente não me recordo agora qual país, eu vi a notícia ontem, o governo desse país vai incentivar que as pessoas vão aos hotéis e aos restaurantes. De que forma? Olha, se você for no restaurante, sua conta for R$500, eu pago 250 e você paga os outros 250. Se você for num hotel, eu pago 250. Por quê? Ah, está jogando dinheiro fora? Não. Está fazendo a economia girar. Está fazendo a economia girar e, no final das contas, vai sair muito mais barato fazer esse tipo de aporte econômico do que deixar a economia toda chegar numa recessão, onde milhares de pessoas vão ficar desempregadas, onde até se formatar de novo essas empresas demora muito, a parte jurídica fica de ponta cabeça naquele país. Então, uma medida sábia, né? Muito sábia, facilmente calculável, que seria a melhor medida.
O intervalo, a gente volta já com a sequência do Ponto de Vista, em instantes. De volta aqui a sequência do nosso Ponto de Vista, aqui à esquerda o Américo Júnior, empresário da área de alimentos, né, restaurantes, como o Heitor Gonzalez também, o Américo diretor dos Senhores, o Heitor presidente, né, dos Senhores, que é o sindicato dos hotéis, bares, restaurantes similares aqui da nossa região metropolitana, a gente falando aí sobre a situação difícil enfrentada por todos nós, claro, mas eles também, né, lógico, a dificuldade dessa época de pandemia, 120 dias, quase 120 dias, com os restaurantes fechados, só a base do delivery, e os hotéis completamente fechados, né? E o problema e a situação difícil que estão enfrentando. Santana aí acompanhando aí as informações, alguma participação? Temos uma participação. Célia Alves aqui, e ela faz questão de registrar. Comer no Babo é aquele presente que nos damos, um afago na alma. Parabéns pela comida maravilhosa e pelo atendimento sem igual. Já indiquei a vários amigos de São Paulo e outros estados e os elogios são garantidos. A gente só tem a agradecer, assim, além da parte empresarial, a gente tem a realização pessoal, né? E realmente você alegrar uma pessoa através do seu trabalho eu acho que é o que me alimenta a minha alma, é isso, não só a parte financeira, que também, lógico, todo mundo precisa, mas a realização pessoal disso Obrigado, sério, só temos... Está no sangue, né? Está no DNA aí da família, né? O Babo, o Babinho aqui, família tocando a bola aí. Não é verdade, Heitor? É bacana isso. Agora, a gente falou há pouco na atuação do governo, né? Um pouco lenta e delicada, e agora está essa discussão aí da aprova a desoneração, mantém a desoneração da folha, não mantém a desoneração da folha, e cria-se um novo imposto, né? Que diz o ministro não é a CPMF. Mas ela tem a cara, o nariz, o cheiro, as orelhas, não é, o corpo, o rabo e as patas da CPMF. Portanto, ela é uma CPMF, tá certo? CPMF que vai cobrar lá o 0,03, é isso? 0 alguma coisa? 0 alguma coisa. Em cima das transações eletrônicas. E aí? Olha, é discutível. Eu confesso para você que sou até um pouco favorável, desde que seja feito o outro lado, né? Se você, por exemplo, uma das coisas que a gente pede há muito tempo é a desoneração da folha dos restaurantes, hotéis, da nossa categoria. E nunca foi concedida. Mas se fosse concedida, né? E se você cobrar uma taxa, que aí você começa meio que pensar no antigo imposto único que se falava muito, né? E essa taxa for sobre as transações eletrônicas, é uma coisa interessante, porque ela vai pegar todo tipo de comerciante. Porque hoje ainda é da nossa índole, né? É da índole do latino sonegar. Então, a sonegação, ela é muito grande. Né? Ainda é grande? Ainda é grande, porque, e aqui vou fazer uma outra crítica, que é uma luta que o sindicato vai encampar logo em breve, que são os aplicativos hoje de venda de comida, eles aceitam, qualquer pessoa pode vender. Se você quiser hoje, na tua cozinha, resolver fazer aquele hambúrguer maravilhoso que eu sei que você faz lá na tua casa e colocar para vender num aplicativo, você pode fazer isso. Sem empresa, sem vigilância sanitária, sem nota fiscal, sem nada. Então, isso já é vender a informalidade. Mas como precisa um cartão de crédito, precisa um terminal eletrônico, é razoável se pensar em taxar a informalidade através dessa transação eletrônica. O que não pode acontecer, que a gente sempre tem medo, porque quem gato escaldado tem medo, né, de água fria, é que eles coloquem, né, como aconteceu no passado com a CPMF, coloquem esse tributo sobre a transação eletrônica e não tire os outros tributos que já estão alocados na empresa. Aí a empresa nenhuma vai aguentar e a situação vai ser pior do que está. Mas, doutor, você tem dúvida que isso não vai acontecer? Não, ele diz que não, né? O Paulo Guedes diz que não. Ele deve apresentar, inclusive, não sei se hoje ou amanhã, né, deve apresentar o plano dele tributário, não completo ainda, né? Me parece que vai ser apresentado sem essa parte da taxação eletrônica, mas por isso tem que ser uma coisa já, um pacote fechado. O fato dele já não apresentar o pacote inteiro já me dá um pouco de temor,
porque ele deveria apresentar o pacote inteiro. Está Claro, aqui. fechado. Vou tirar É isso, vou tirar isso, vou tirar isso, vou colocar isso, vou colocar isso, vou colocar isso. Eu acho que aí poderia estar equilibrando, né? Quem sabe, quem não paga nada começaria a pagar um pouco e quem paga muito começaria a pagar um pouco menos. Isso acho que agradaria a gregos e troianos. O que você acha, Américo? Eu acho que, além disso que o Heitor falou, também uma simplificação dos tributos. É uma briga, eu e meu irmão estamos lá já há quase 14 anos. A gente está caminhando dia a dia, hoje já estamos quase 100% resolvido, para fazer tudo da maneira correta. É muito difícil. Você fala, quero fazer tudo bonitinho. Você vai, em algum momento, deixar passar alguma coisa. Mesmo, a gente é uma empresa consolidada, com uma contabilidade boa por trás da gente. Agora, imagina para aquela pessoa menor que está começando, entender a complexidade do nosso sistema tributário. Você quer fazer direito e não consegue, muitas vezes, né? Aconteceu recentemente, né? Não sei se vocês chegaram a comentar aqui, que foi o caso dos pescados, o ICMS dos pescados. Perfeito. Durante 15 anos existia um tributo, eu tenho 45 anos de restaurante, nunca ouvi falar nesse tributo, os fiscais do estado também não, e um belo dia eles descobriram que esse tributo não estava sendo cobrado, nem pelas contabilidades, nem pelos restaurantes, nem por ninguém, e tivemos que pagar 5 anos. Pequenos comércios aí de pescado estão devendo 1 milhão de tributos de ICM. Nossa, Né? não pagar isso nunca. Parcelaram em 100 vezes, mas o cara vai trabalhar 100 meses para pagar uma coisa que ele não é culpado. Né? Então, sem dúvida, a carga tributária, além de alta, ela é extremamente complexa, né? E às vezes as próprias contabilidades têm problemas de entender que o restaurante tem um tipo de contabilidade, o hotel, de repente, já tem outro, o comércio de roupas tem outro. Então, são diferentes. Não existe uma contabilidade que seja específica num determinado ramo de negócio. Ela atua em vários negócios. E aí, chega uma hora que ela mesma se perde. Não é fácil a coisa não. Vamos aguardar e acompanhar aí para ver o que vem desse projeto tributário, essa reforma tributária, que já rola na Câmara, né? Alguns projetos estão acontecendo, estão sendo debatidos na Câmara, agora falta entrar o do governo, né? Vamos ver o que vai sair de tudo isso. Bom, nós estamos em processo de retomada, né? Recuperação, retomada, enfim, né? Da economia, e os restaurantes estão reabrindo, os hotéis também, enfim, né? E a movimentação, claro, devagarinho as pessoas vão voltando a frequentar, né? Mas na hora de frequentar, evidentemente que tem que, dentro dos restaurantes, nos salões dos restaurantes, cumprir tudo aquilo que é pré-determinado do decreto aqui do Estado e do município, né? Por enquanto as coisas estão indo bem? Ou já tivemos algum problema, alguém achando que é mais importante que o restaurante, alguma coisa assim, não? Não, por enquanto Não? ainda não tivemos nenhum grande problema. Teve um detalhezinho só, mais no sentido de instruir realmente os clientes, né? E é o que eu tenho falado muito, a gente precisa do comprometimento de empresários, colaboradores, clientes, para todo mundo focar agora na vida das pessoas, na segurança e numa reabertura sustentável. Se começa a muitas permissões de não cumprirem direito às determinações que são boas, que foram estabelecidas, são seguras, a gente pode ter uma disparada de casos e fechar de novo. Então, cada empresário precisa pensar nisso, cada funcionário, cada cliente, claro, que tem as vidas em jogos e os empregos também em jogo, de que a gente precisa fazer tudo muito cuidadoso. O foco é na segurança, na saúde. Às vezes a gente vai instruir o cliente, lógico, com a maior educação, pedindo, olha, às vezes você senta no restaurante, chega de máscara, a gente estava até comentando antes de entrar, isso. Na hora de ir no banheiro você pode acabar esquecendo de colocar, natural, às vezes já tomou uma cervejinha. Então, realmente, de instruir para que a gente tenha todo o cuidado possível, a prioridade realmente na saúde, na segurança e na reabertura sustentável, que não venha a ter que a gente regredir de fase e fechar. Como vocês falaram dos bares agora, a pessoa ficou fechada, investiu já totalmente endividado, investiu o que não tinha no estoque para poder reabrir e se fechar de novo, daí essa pessoa não vai aguentar. Então, realmente, levar bastante a sério os protocolos e tentar fazer da maneira mais segura possível. Falo muito para a minha equipe, a maior propaganda que a gente pode fazer agora é o cliente vir, se sentir seguro, porque ele vai voltar para casa, vai falar para os amigos no WhatsApp,
O pessoal vai falar, estou com medo de restaurante. Pô, fui lá no restaurante e foi seguro, estava tranquilo, não estava com muvuca, estavam higienizando tudo na minha frente, me senti seguro. Essa é a maior propaganda que a gente pode ter hoje, é a segurança, o cliente ir e se sentir seguro e saudável. É uma coisa difícil, né? Aqui são 2 proprietários de 2 restaurantes que têm uma movimentação enorme, né? Um em Santos, outro em Guarujá, e que formavam-se, né? Filas, né? Antigamente, enfim. E hoje, evidentemente, que isso não é mais viável, né? Bom, nos estabelecimentos, desde a entrada, desde a recepção, as pessoas que vão chegando, os garçons, enfim, o pessoal do caixa, todo mundo de máscara, todo mundo respeitando os protocolos, né? Na verdade, o protocolo básico, a pessoa chega no restaurante, ela é recebida por um atendente que tira a temperatura dessa pessoa. Desculpe, tem a temperatura também. Tira a temperatura e higieniza as mãos dessa pessoa, né? Então, e a pessoa tem que estar com máscara. É levada para a sua mesa, na sua mesa ela pode tirar a máscara e ali ela vai ser recepcionada pelos garçons, em sua maioria, não é obrigatório, mas em sua maioria os garçons nas nossas cidades, eles têm trabalhado com máscara e o face shield, né, que é aquela proteção plástica na frente da máscara. Isso dá uma segurança redobrada para os clientes e tem sido muito bem visto pelos clientes. Logicamente, as maquininhas são todas embaladas com filme para propiciar que possa ser higienizado a cada uso do cliente. Os talheres, normalmente embalados já na cozinha com álcool e colocados dentro de embalagens. As mesas com pouquíssimas coisas, né? Antigamente tinham muito guardanapo de pano, foi retirado, as toalhas foram retiradas na sua maioria. Hoje tem sido muito usado, quando muito, um cobre-manchas ou os jogos americanos, cardápios que possam ser higienizados ou que sejam já cardápios digitais, né? A pessoa aciona o seu próprio cardápio no seu próprio celular. E, logicamente, os protocolos sanitários na parte interna do restaurante, que sempre foi muito grande. Os restaurantes, por hábito, têm uma vigilância sanitária em cima, sempre teve. Então, tudo é higienizado com álcool, as bancadas com produtos já bactericidas, álcool gel em todos os lugares, os funcionários lavando as mãos constantemente, com máscaras também, com face shield também. Então, quanto a isso, os restaurantes vão demonstrar, e é o que o Américo falou, é importante eles demonstrarem que tudo ali está seguro, né? O distanciamento entre as mesas, pronto, temos uma situação completa. Por uma única exceção, até eu gostaria de falar nela aqui, que o sindicato é contra, muitos erros têm sido cometidos pelos criadores dos protocolos e pelos criadores, né? E na minha opinião, um erro que está sendo cometido é a limitação de horário. Na hora que você pega uma concessionária, né? E você limita ela a 4 horas, todas as pessoas vão se dirigir a ela em 4 horas, né? Aí uma concessionária, não tem tanta fila. Você disse, por exemplo, o restaurante agora está com 40%, não tem fila. Tem fila sim, e não tem pouca. Os restaurantes no Guarujá, esses 10 dias, ficaram constantemente com filas da calçada. Por quê? São 5 horas de funcionamento, né? Basicamente 5 horas de funcionamento. A pessoa quer ir no restaurante, meio-dia. Às 5, né? Meio-dia às 5. Meio-dia às 5, a pessoa quer ir no restaurante e ela acaba indo todo mundo na mesma hora. E isso acabou acusando, né? Os restaurantes, se pudessem funcionar da meia-noite, do meio-dia à meia-noite, como funcionariam, isso seria muito mais esparso, já que está diminuído a ocupação em 40%, você poderia deixar uma turma de funcionários de dia, uma turma de noite, trabalhando 6 horas cada turma. E verdade, seria muito mais tranquilo. É um protocolo do Estado, né? Esse é um protocolo, não é um protocolo dos prefeitos, é um protocolo do Estado. Os prefeitos podem ser mais rigorosos que o Estado, mas não podem ser menos rigorosos. Na verdade, até na praia, eles perceberam esse erro. No começo, que tinha limitação de horário para ir para a praia, que estava concentrando, e abriram durante todo o dia. Agora está aberto. Eu acho que uma questão importante aí é a questão do equilíbrio financeiro da empresa, né? Porque por mais que o Américo Júnior fale que faz com paixão, o negócio tem que se equilibrar, tem que se viabilizar financeiramente, né? Então, o Gonzalez falou
da restrição do espaço, 40%, e ainda assim as contas continuam as mesmas, né? É mais do que isso, né? Mais do que continuar as mesmas, aumentou os custos. Você falou dos equipamentos, Sim. do cuidado com o álcool gel, a troca de os guardarapos, e assim por diante, né? Então, eu queria saber de vocês quais são as mudanças fundamentais que vocês precisaram fazer para garantir o equilíbrio financeiro do negócio afinal. Vai ter que repassar uma parte para o consumidor ou não? Não. Vamos fazer um intervalo primeiro, estourei o bloco aqui, tá certo? E a gente volta então, o Heitor e o Américo respondem aí ao questionamento do Marco Santana, já. Muito bem, a gente volta falando aqui do equilíbrio financeiro, né, dos restaurantes aqui na Baixada Santista, né? O Marco Santana tinha levantado esse assunto com os nossos dois convidados aqui. Exatamente, porque por conta da pandemia, algumas mudanças foram necessárias nos restaurantes, alguns custos tiveram que ser adicionados à planilha dos estabelecimentos, e então, eu gostaria que você falasse quais são as principais modificações na gestão dos estabelecimentos, e se existe o risco de esse aumento do custo ser, de alguma maneira, repassado ao consumidor. Então, na verdade, os 40% que muitos julgam que seria um problema para restaurantes não é. Porque, na verdade, e não seria muito menos se nós tivéssemos um aumento de horários, como eu disse. Você manteria a frequência em 40% e você consegue ter um relativo sucesso, porque o próprio delivery não caiu, ele permaneceu. Então, a soma desses 40% mais o delivery, você conseguiria aí equilibrar as suas contas. O mesmo não acontece, por exemplo, com hotéis. Os hotéis, os 40%, não equilibram o hotel. Por quê? Porque o hotel, para ele obter uma ocupação de 40%, ele teria que ter 100% na sexta, sábado e domingo. E aí ele conseguiria manter os 40%. Por isso que muitos hotéis ainda não abriram, porque eles sabem que para eles manterem 40% no final de semana e pouco durante a semana, isso vai cair para 20%, 25%, ou seja, prejuízo... 40% seria uma média para segunda a quinta-feira. Mas é impossível, isso, né? Seria é impossível. Então, pro fim de semana você encher de gente, lotar e tal. Todos os hotéis trabalham com esse número. 40, eles conseguem fazer 40, desde que eles tenham perto de 80, 90 ou 100 no final de semana. Aí você consegue manter o 40. Mas aí você estaria fora da lei, né? Porque o certo é manter 40 em qualquer dia, em qualquer mês. Então, você tem que usar de criatividade, né? Eu dizia aqui, por exemplo, a troca de lavanderia, por exemplo, para um sistema mais simples de jogo americano, e com a mesa preparada, inclusive facilitando a higiene muito mais, você consegue ter aí, por exemplo, um ganho... um ganho mesmo, né? Porque o que você vai fazer ali de protocolo de limpeza não vai gastar tanto quanto gastava você usar toalhas branquíssimas, cobre-mancha, guardanapo de pano, sem dúvida, é muito mais caro. Né? Então, você vai ter que usar de subterfúgios dessa forma, sem jamais pensar, né? O empresário que pensar em aumentar o preço de qualquer coisa num momento desse, a não ser os supermercados que usaram esse expediente, né? De uma forma até desonesta, eu diria, né? Porque você aumentar a alimentação numa crise dessas é uma coisa que não pegou muito bem, né? Não, você falou logicamente, bem, não sei se foram os supermercados ou foram os que vendem para o supermercado, mas as coisas realmente aumentaram, né? Precisamos descobrir isso direitinho, né? Porque realmente as coisas aumentaram, os produtos estão mais caros. A gente pagava mussarela R$16 o quilo, hoje estamos pagando 23 o quilo, 24. É um absurdo. Então, aumentou aí 33% o quilo da mussarela. E a gente está sentindo no bolso também, né? Vocês, claro, trabalham com isso, talvez sintam mais, mas a gente no dia a dia também, que faz a comprinha e tal, para o lanche, para o almoço, jantar e tal, também sente no bolso o aumento aí que houve nos supermercados. Quer completar com relação ao equilíbrio financeiro ou não? Não, acho que é isso. Toda crise, ela tem um lado positivo que ela exige que você melhore. Que você ajuste os seus parafusos, melhore a sua estrutura, enxugue gastos onde é possível. Em tempos normais, às vezes você está em voo de cruzeiro, você acaba não se atentando para coisas minúsculas ali. Então, realmente, a crise exige que você reveja toda a sua operação do começo ao fim, aonde você pode enxugar. Lógico, sem perder qualidade, tamanho de porção, que daí eu acho que, na minha opinião, é um erro você mexer nessas coisas. O cliente não espera isso, né?
Então é isso, negociação com fornecedores. Teve muito fornecedor que foi muito parceiro durante a pandemia, então ele conseguia algum item com preço especial. Então já jogava, fazia promoções para chegar no cliente. E aquele que não foi? Corta? Daí já compra fica... uma El, não, Heitor? Bom, eu corto. Não, já teve uns 2, 3 Teve que não alguns que foram limados. extremamente inflexíveis. infantis, né? Por exemplo, num primeiro momento, quando a gente se viu naquela situação, fecha tudo, todo o estoque, eu tinha em alguma casa minha, eu tinha 500 quilos de creme de leite. 500 litros de creme de leite, ou seja, eu tive que jogar fora. O que com isso? É óbvio, tive que jogar fora, né? Infelizmente, agora existe uma lei que permite que restaurantes possam doar produtos e até comida pronta. Essa lei não existia, era muito problemático. Você, infelizmente, às vezes você joga comida e grandes quantidades de comida, né? Às vezes você tem ali 20 quilos de arroz perfeito, intocável, e você tem que jogar fora. E muita gente está passando fome e você poderia doar isso para um orfanato ou para qualquer lugar. Hoje em dia, o Bolsonaro publicou uma lei recentemente que isso é possível. Mas, então, todo mundo, quando se viu naquela situação, brecaram o pagamento, né? Então, mas foi um breque para você se equacionar. E já teve fornecedores que colocaram isso na justiça, colocaram isso nos cartórios, isso acabou prejudicando essas empresas na liberação de crédito, por exemplo. É uma coisa realmente Então, completamente fora, né, fora do padrão, aí, fora da casinha, vamos dizer assim, né? O momento, a palavra do momento era negociação, né? Então eu tive um que a gente também segurou no começo, hoje já equacionou tudo, mas sem entrar em contato com a gente, protestou o título. Então, esse aí foi cortado também. Claro, lógico, né? Quando a coisa ficar boa de novo, meu filho, É fácil vai procurar outra freguesia, né? E os hotéis, hein, gente? Realmente o Heitor deixou claro aqui que a situação dos hotéis é a mais grave, a mais complicada, né? Ficaram zerados nesse período praticamente todo, né? Com algumas exceções, enfim, né? Liberação para empresas, né? Que pudessem mandar aí os seus representantes, seus executivos, enfim, mas isso é muito pouco no momento que estamos vivendo, quase nada, né? Vamos combinar, né? Tem sido discutido aí por vocês aí a situação, o que pode ser feito aí para ajudar aqueles que realmente têm uma necessidade maior, não? Agora com a abertura dos restaurantes, nasce a verdadeira abertura dos hotéis. Você não pode conceber de ir num hotel, numa cidade, fazer o que seja que você vai fazer na cidade, trabalhar, lazer, qualquer coisa, sem ter um restaurante para você poder fazer suas alimentações. Já pensou que maravilha, você está no hotel, tem que comer no quarto, o prato deixado na porta, você comer ali numa escrivaninha, sabe? Ninguém vai fazer isso. Então, com a abertura dos hotéis aí nessa última semana, a procura e pela graça de Dom Pedro, né, de São Pedro, que está mandando um tempo maravilhoso aqui para a nossa região, então a procura tem aumentado. A procura para os hotéis tem aumentado e as pousadas, e já começa a acontecer um pequeno movimento, né? E foi arrumado algumas coisas que não funcionavam, tipo, como ainda muitas cidades estão fechadas para entrar, então, com a reserva dos hotéis, isso era permitido e começou a acontecer. E deve melhorar nas próximas semanas, deve melhorar. Mas os hotéis estão longe ainda de atingir uma situação de equilíbrio. Está mais perto dos restaurantes atingirem essa opção de equilíbrio do que os hotéis. A situação dos hotéis é muito pior. Os hotéis, inclusive os pequenos hotéis, precisam muito dos recursos que eu falei, para exatamente, eles têm um problema geralmente de locação de imóvel muito alta e de IPTU muito alto, que infelizmente por improbidade até os prefeitos não puderam fazer nenhum tipo de isenção esse ano para os IPTUs, quando muito postergar para dezembro, mas imagina como é que em dezembro eles vão pagar o IPTU, que já é muito alto durante esses 4, 5 meses que eles ficaram sem pagar. Então, o salvamento dos hotéis é bem difícil. É uma situação onde estão as maiores, inclusive, demissões até agora no segmento, são em hotéis.
Tem hotéis grandes que demitiram aí 25% do seu pessoal. Uma pena, né? É. E E para readmitir vai ser um vai drama, né? ser um drama. Vai ser um drama, sem dúvida nenhuma. Tem alguém com a gente aí, Isso, Santana? o Uriel faz uma pergunta aqui, eu imagino que ele está falando sobre quando tudo realmente voltar à normalidade. Ele pergunta o seguinte, quando teremos na região eventos que levem em consideração a alimentação, como acontece em várias regiões? Eu acho que ele se refere a festivais Gastronômicos, né? Mas tem, né? Bertioga tem festival gastronômico. Guarujá tem. Guarujá também tem. né? Guarujá fez um festival, até a Associação Comercial, até tirou da cartola isso, eles fizeram um festival de delivery, né? Então, massacraram 60, 70 restaurantes que acabaram entrando nesse festival, com promoções, né? E foi bastante satisfatório. Pelo menos do ponto de vista de comunicação, ele foi muito bem feito e acabou atingindo seu objetivo. As pessoas acabaram fazendo o delivery, comprando a comida e ajudando esses restaurantes. Perdemos os eventos também, né, Américo? Os Os eventos- shows aqui que a gente tinha, no Mendes Convention, em algum outro local da cidade, enfim, a pessoa saía à noite, ia comer nos restaurantes, essa coisa toda, né? Perdemos tudo isso, né? Mesmo os Jogos do Santos, o pessoal depois ia jantar, Jogos do Santos, muita gente vem de São Paulo para ver quartas-feiras o à noite, jogo. domingo também, né? Exato. E fora os eventos internos, desde eventos para laboratórios apresentarem medicamentos, que fazem em salas reservadas, os aniversários, né? Que mesmo na retomada agora ainda demora um pouquinho para voltar, e os grandes eventos no centro de convenções que pararam e vai demorar um pouquinho para retomar, né? Sempre movimenta tanto a hotelaria como o setor de alimentação aqui na nossa cidade. É verdade. Olha, o centro de convenções do município está saindo lá na Ponta da Praia, acho que até setembro, né? Ou por volta de setembro deverá ser inaugurado, e aí o Mendes Convention Center, como centro de convenções, não existirá mais, né? O Paulo Mendes e o Alex Mendes já explicaram várias e várias vezes aqui no programa o que é que vai acontecer por lá, né? A locação de várias lojas de departamentos, lojas importantes que devem movimentar muito a cidade, evidentemente que agora está tudo paralisado, né? O que era para acontecer esse ano, Exato. se Deus quiser, vai acontecer em 2021, né? O pessoal falando de vacina e essa situação toda aí que a gente está acompanhando, né? Bom, algo mais por aí, Marcos Santana, para a gente Eu caminhar gostaria aqui? de saber as perspectivas que vocês têm aí, quando é que finalmente voltaremos a esse, entre aspas, novo normal? Quando vocês esperam ter os salões cheios novamente, com fila na porta, inclusive? Olha, tiver a eu vacina. estou muito otimista, nesse sentido eu estou muito otimista, porque você começa a fazer um cálculo que o turismo interno ele deve crescer muito e o turismo internacional deve diminuir muito. O turismo internacional deve ficar entre algo de 20% do que ele tinha antes da pandemia. E o turismo interno vai ter que absorver isso. O nosso governador, ele é um homem que veio do turismo, né? Então, ele já tomou uma medida que nos agradou bastante em criar uma comissão. Ele criou uma comissão feita com com pessoas extremamente capacitadas para estudar. Ele quer um estudo para o Estado, para 21 e 22, que o Estado de São Paulo seja o top do Brasil em matéria de turismo. E para isso, inclusive, ele prevê, não a ideia que eu dei, né, mas situações casadas e subsidiadas, por exemplo, de hotéis, restaurantes, bares, de terem um subsídio do Estado para que isso se movimente. Você se hospeda em Santos e for num restaurante no Guarujá, você vai ter um subsídio, né? Então, esse tipo de coisa que tem que acontecer. Você tem que facilitar todo o turismo interno agora, de uma forma geral. A nossa região é forte nisso. Ela tem uma gastronomia muito boa, ela tem uma hotelaria boa, ela tem praias interessantes. Então, a expectativa do final do ano, por incrível que possa parecer, ela é boa nesse sentido. Ela vai acabar funcionando mais rápido do que outros segmentos.
E o Guarujá está cheio, né? Você me falou. Não, o Guarujá está cheio. O Guarujá... O pessoal veio curtir a pandemia. O Guarujá, logicamente, ele tem muitos imóveis vazios, né? Eu acho que o Guarujá deve ter hoje, que a gente já não chama de turistas, mas sim de veranistas, o Guarujá deve ter mais de 100 mil imóveis que são usados só em final de semana e boa parte deles está sendo usada porque, é óbvio, aqui no Guarujá a pessoa pode andar de bicicleta, pode dar uma caminhada na praia, no calçadão. De máscara. Usar a sua piscina de máscara sempre, é óbvio, né? Senão vira notícia nacional e internacional, né? Que nem o nosso desembargador que fez aquele papelão aqui nas praias de Santos no último sábado, né? E graças ao bom comportamento da Guarda Municipal, as coisas transcorreram de maneira correta, ele levou a multa, vai ter que pagar 2, né? Uma porque estava sem máscara, outra porque rasgou e jogou o papel na areia. Só para encerrar o programa, o nosso Américo lembrou aqui, né, dos Jogos do Santos, né? E eu não posso deixar passar uma coisa dessa. O Santos virou um pandemônio. Um pandemônio. O cara quer ir embora. Sacha quer ir embora do Santos. Porra. O Everson quer ir embora do Santos. Já fechou com o Atlético Mineiro. O outro foi embora aí recentemente também. O presidente do Santos foi falar com os jogadores hoje no CT. Eles se recusaram a falar com o presidente do Santos. É o fim da picada. Pérez, vai embora. Desaparece. Pior presidente da história do mundo. Queria agradecer muito aqui ao Américo Júnior. Obrigado pela participação aqui. Sucesso. Obrigado aqui ao Heitor, à frente aí dos senhores, né? O sindicato que tem uma atuação muito importante aqui. Vamos aguardar para que as coisas corram sempre bem. Marco Santana sempre conosco, de segunda a sexta, ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde, reprise aqui na Santa Cecília TV, sempre às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado.